Olá, pessoal. Oi, André. Estamos aqui com o André Weinberg num dia muito especial para Israel. Hoje a gente está comemorando o Dia da Independência de Israel, Yom HaAtzmaut. Enfim, o André a gente já conversou uma outra vez, sei lá, umas 2 semanas atrás, numa live, e a gente está junto aqui para fazer, com esse vídeo agora, para abrir uma série de entrevistas que nós vamos fazer com outras pessoas que nós vamos trazer, justamente para falar sobre Israel. Que país é esse, né? Em homenagem ao Yom Ha'atzmaut, que é o dia que tá começando hoje. Então, 72 anos do Estado de Israel, né? Já 72 anos ou ainda 72 anos? Essa é a pergunta, né? Esses 72 anos influenciam no país que país é esse, no país que temos hoje? Muita história para contar, né, André? Até muito antes enfim, de 48, que foi quando tudo começou. Então, eu queria assim, começar te perguntando assim, o que o Yom Ha'atzmaut representa para você? O que é esse dia para você? Eu acredito que o Yom Ha'atzmaut é... Não, primeira coisa, Hag Sameach, Mirinha. É bom estar com você nesse Yom Ha'atzmaut. Daqui a pouco eu vou sair para fazer churrasco, como é tradicional no Yom Ha'atzmaut. Vocês também vão fazer um churrasco. Mas Com não é certeza, mas em casa, isso, né? mas não é o churrasco que é o que significa para mim, ou representa para mim o Yom Ha'atzmaut, apesar que é a tradição de Israel hoje em dia é que as pessoas fazem churrasco nesse dia, né, e comem toda a família junto. Eu acho que Yom Ha'atzmaut é um dia, né, que de alguma maneira realiza, né, um dia que lembra, que marca a realização de um sonho mesmo, de algo que os judeus esperaram por muito tempo, que era voltar, retornar à terra dos seus antepassados. É claro que a gente está falando de algo que, como movimento nacional, como, né, pensar na criação de um Estado, um país moderno, vai surgir no final do século XIX, né, com um grande líder, né, que vai ser o visionário do sionismo, do movimento sionista, que é Theodor Herzl, que, aliás, a foto dele, não por acaso, está atrás de David Ben-Gurion, do primeiro, quando ele declara a independência, está lá a foto de Theodor Herzl. E o Yom Ha'atzmaut, ele junta realmente todo esse processo, né, dos judeus quererem ser parte, né, das nações do mundo, estar juntos com elas, criar, cooperar. Então, para mim, o Yom Ha'atzmaut é um dia também de festa, também de comemoração, também, de alguma maneira, uma libertação para o povo judeu, mas também um dia de compromisso. Acho que você ser um Estado, você ser um país, compromete agora, nos dias de hoje, como, por exemplo, com o vírus corona, quer dizer, a cooperação entre os países do mundo é muito importante. Acho que Israel também tem que ser parte disso, né? Tanto com seus vizinhos como né, com outros países do mundo. Então, eu acho que o Yom Ha'atzmaut é a festa da realização de um sonho, mas também é um dia de nos comprometermos como país, né? Até porque a própria declaração de independência, que foi declarada no 14 de maio de 1948, traz, né, muitos temas que nos comprometem a sermos um país que se comporte moralmente, eticamente. Então, é importante. Está escrito na Megilat Ha'atzmaut. Megilat Ha'atzmaut, que a curiosidade, né, que a gente sabe que o pai do sionismo, o visionário, né, do sionismo, Theodor Herzl, ele escreveu várias coisas, mas tem os 2 livros do sionismo mais famosos, são O Estado Judeu, que era um livro de ideias sobre como ele acreditava que deveria ser esse Estado, ele se chama Altneuland, Velha Nova Terra, em alemão, que era um romance que falava como ele imaginaria que seria esse Estado. Não sei se você sabe, Mirinha, mas quando traduziram para o hebraico esse livro, Altneuland, como chamaram ele? Tel Aviv. Muito bem, Tel Aviv. E é muito legal, por que Tel Aviv? Por que chamam de Tel Aviv? Velha Nova Terra. Exatamente, mas por Tel Aviv, você... O Aviv é a primavera, que é a inovação, né?
É a novidade, é o frescor das ideias novas. E tele é uma coisa que é um fenômeno que existe nessa região, em outros lugares do mundo também, mas aqui em toda a região do Oriente Médio tem bastante, que são ruínas que vão sendo construídas, cada civilização que chega constrói e formam como montanhas, né? E isso é o tel, quer dizer, o tel Isso representa eu não o sabia, antigo. que era em relação, enfim, que eram as civilizações que estavam embaixo. E eu sempre brinco, por que não fazem metrô em Israel, subterrâneo? Porque não pode cavar nada, senão você encontra alguma civilização embaixo. Dizem que esse é o motivo, eu acho que os motivos são outros, mas tudo bem. Eles agora estão tentando fazer um metrô que é parte por baixo, parte por superfície em Tel Aviv. Mas, de qualquer maneira, quando vão escolher o nome de Tel Aviv, lembram da tradução que foi feita do livro de Theodor Herzl, né? Isso é muito importante porque eu acho que esse nome, Tel Aviv, o velho e o novo, é justamente o que a gente está falando sobre, né, a realização da criação do Estado. É pegar o antigo, né, as raízes, a história, a crença, a religião, e tudo isso, né, numa criação nova de um Estado moderno. Uhum. E com a visão, né, para o futuro. Então, você não esquece o passado, mas você está sempre olhando para o futuro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E quem olha para Tel Aviv hoje, para a cidade de Tel Aviv, vai ver algo que representa muito isso, né? E Tel Aviv é a que existia até 1909, né? Ela não existia, uma cidade que surgiu do zero, né? Das dunas, né? O que existia é Yafo, né? Jaffa está do lado, mas Tel Aviv não. E ao final, né? A gente sabe que Tel Aviv hoje é o centro econômico de Israel, o centro cultural, né? Também do país. Então, interessante. Até em 1948, Jerusalém sitiada e a decisão, né? A liderança sionista se encontra em Tel Aviv e a declaração de independência vai acontecer. Quer dizer, por outro, né, é verdade, Jerusalém é a capital eterna, a gente vai falar sobre isso em outro momento também, mas a cidade de Tel Aviv acaba recebendo, né, já que Jerusalém estava sitiada porque a guerra de independência já tinha começado e árabes sitiaram todas as chegadas a Jerusalém, então se decide que a independência vai ser declarada em Tel Aviv. E então Tel Aviv também marca a história, né, do povo judeu como sendo o lugar onde o Estado de Israel foi criado, né? Foi declarado no dia 14 de maio de 48. Uhum. E conta um pouquinho sobre o dia mesmo, o que, que aconteceu, quais foram os bastidores ali da independência. Uau! Eu Então, lembro que você contou isso quando a gente estava lá. primeira coisa é isso, né? Não todos puderam chegar, inclusive, para, né? Estou falando, existia uma direção do povo, né? Um governo, né? Que já existia antes para a relação com o mandato britânico. E esse governo temporário tinha seus representantes, que representavam diferentes partes do povo, e parte deles que moravam em Jerusalém não conseguiram chegar. Até mandaram um avião para buscar ele, mas o avião teve problemas mecânicos e ficou, né, e não pôde buscar eles. Então, isso já é a primeira curiosidade. Agora, a curiosidade começa nisso que no dia 14 de maio, né, já tinha, foi 12 de maio, 2 dias antes, foi decidido que no 14 de maio seria realizada a declaração de independência do Israel. Por que 14 de maio? O mandato britânico, os ingleses iam embora daqui, né, da terra de Israel, no dia 15 de maio. Porém, o 15 de maio era Shabat. Não dá para declarar a independência do Estado judeu no Shabat, já que não todos poderiam participar, e claro, seria no dia do Shabat, o dia de descanso, né, para quem segue as leis da Torá, as leis da Bíblia, mas também, né, para todos é o dia de descanso, né, quase todos. De qualquer maneira, se decide, então vamos declarar na sexta-feira, às 4 da tarde, porque depois já começava, o Shabat começa na véspera, né? Então, os dias começam na véspera, então vamos declarar às 4 da tarde. Aonde? Claro que, como eu falei, Tel Aviv. Aonde em Tel Aviv? E o lugar escolhido era o Museu de Arte de Tel Aviv, que também simbolicamente o Museu de Arte foi construído no mesmo lugar onde antes estava a casa do prefeito de Tel Aviv, né? Um homem em Israel muito famoso, em muitos lugares conhecem também, lembra esse nome, que é Meir Dizengoff.
né? Hoje em dia tem uma rua muito famosa em Tel Aviv que leva o seu nome, e a esposa dele, Zina Dizengoff, eles não tiveram filhos e acabaram doando, né, a casa para a cidade de Tel Aviv. E aí se fez um museu lá. Se mudou, houve uma grande reforma, se mudou e virou um museu. E se decidiu fazer ação neste lugar, neste museu, porque também era um lugar protegido, também questões de segurança, e aí primeira a escolha do lugar. Agora, tem uma coisa, era um museu de arte, mas não tudo que era apresentado lá eram imagens que estavam ligadas ao judaísmo, então rapidamente mudaram os quadros do lugar, conseguiram quadros com temáticas judaicas e penduraram nas paredes, tinha que ser isso. Colocaram a bandeira, que é a bandeira de Israel que a gente tem até hoje em dia, com a estrela de Davi, faixas azuis atrás, e a foto de Theodor Herzl, né? E montaram o palco para fazer isso. Até aqui está tudo bem. O que também marcou esse dia e agora, o que a gente vai declarar? Isso foi um debate que teve no dia 12. Aliás, tiveram 2 debates no dia 12 de maio, 2 dias antes. O que vai estar escrito na declaração e qual vai ser o nome do Estado? Não é que sabiam que ia chamar Estado de Israel. Foram 2 debates que tiveram outras propostas, por exemplo, de nomes, como Judá, né, como Sabra, mas, no final, Ben-Gurion queria tanto Israel e ficou o Estado de Israel. Mas sobre o que está escrito na Declaração de Independência, também houve, né, um debate muito grande, porque é aquela velha história, um judeu, 3 ideias. Né? Então, vários pensamentos ideológicos, ideias diferentes, cada um queria deixar a sua marca, né, a sua marca na declaração, e no final das contas, a declaração, o que se define da declaração é que a primeira parte conta sobre a histórica do povo judeu com a terra de Israel, e a segunda parte fala o que a gente conversou antes, como deve ser esse Estado, quais são os princípios, né, os valores sobre os quais esse Estado, né, vai ser construído. Tanto que até hoje muitos falam da Declaração de Independência de Israel como base até legislativa, né, de Israel, apesar que oficialmente não é, mas falam muito disso. E aí, todas essas discussões não deu tempo de fazer uma carta mesmo em coro, escrever realmente uma Megilá, como você falou, um pergaminho, né, da declaração. A declaração foi batida à máquina, datilografada, como se falava. Não sei se você é jovem, não sei se você lembra o que é datilografia, mas datilografada, né? E quem fica com essa carta na mão era quem era o responsável por organizar tudo, chamava o secretário de Ben-Gurion, chamava Zeev Sharf. E o que acontece? Eles mandaram convites para certas pessoas, por questões de segurança, né? Não dava para convidar todo mundo, ou avisar todo mundo, e escreveram no convite que era secreto. O que eu vou falar agora, eu acho que muita gente, né, Miriam, você conhece isso? O filho contou para a mãe judia dele que ele foi convidado para ir para escutar a Declaração de Independência, ok? Ela não vai contar para o que vai contar para o filho dela foi convidado. Então, no dia, ok, 14 de maio, as pessoas não ficaram em casa, ou muitos não ficaram em casa para ouvir na rádio a Declaração de Independência e foram para frente do lugar onde ia ser, ok, a declaração, lá em Tel Aviv, no centro de Tel Aviv. E aí Zeev Sharf sai do local onde ele estava para levar, né, a carta escrita, né, no papel, datilografado para Ben-Gurion ler a declaração. E a lenda urbana, como eu falei, conta, e quando ele sai, ele vai buscar um táxi, e não tem táxi, porque ou os taxistas estavam na frente do lugar onde tinha independência, ou ficaram em casa para ouvir a declaração. Ninguém queria pegar. E aí dizem que Zeev Sharf para, né, um senhor que estava passando ali com o carro dele e fala para o senhor, você precisa me levar direto lá para um museu de Tel Aviv para a Declaração de Independência de Israel. O motorista falou, quem você está falando? Eu falei, olha, pode ver, aqui está a declaração. Segue. E dizem que ele foi tão rápido, ficou tão nervoso o motorista, que a polícia parou. E aí o policial falou, onde vocês estão indo com essa pressa toda? Eu falei, eu sou o Zeev Sharf, o secretário, eu estou levando aqui a Declaração de Independência de Israel. Então dizem que as 2 primeiras pessoas que viram realmente a declaração foi o motorista desse carro que Zeev Sharf parou e
o policial. No final das contas, pouco antes das 4 horas da tarde, David Ben-Gurion chegou, né, ao Museu de Tel Aviv, entrou muito tranquilo, e exatamente às 4 horas da tarde, Zev Sharp já tinha chegado, estava lá a declaração, e David Ben-Gurion bateu um martelo, né, bateu mesmo um martelo, silêncio na sala, né? A verdade é que alguns puxaram o Atikva, né, o hino de Israel. Ben-Gurion faz a declaração de independência de Israel e, após isso, né, a Orquestra Filarmônica, que estava no andar, não era um terraço, eles estavam em outra sala, mas tocaram alto o Atikva, o hino de Israel, até hoje. O hino sionista e o hino de Israel. Você vai falar sobre isso, que eu acho que é muito interessante até pela história do hino e também pela o que ele representa, o que ele significa. E aí estava criado o Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. Infelizmente, a criação do Estado de Israel começou em meio de aumentou logo depois, até 1949, quando aí sim o Estado, podemos dizer, já existia, mas sai para o seu caminho. Como nós sabemos, outras guerras viriam. Depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso. Eu me lembro de você contando essa história lá na casa, né, no Eichalat Smaut, e é sempre emocionante ouvir de novo. Todo o relato é incrível, é muito... Eu acho que nós... a gente no dia, no local, né, ali, imaginando realmente aquelas pessoas... Eu acho também que nós tivemos ainda a oportunidade de recebermos dos nossos avós que não nasceram com a existência do Estado de Israel, nasceram antes da existência do Estado de Israel, e por diferentes motivos também, não é só, mas também pelo Holocausto, né, também por outros motivos, se orgulhavam muito, né, da criação do Estado de Israel, sentiam nisso um orgulho, mesmo que eles não vieram viver aqui, mas tinham essa que eles passaram para a gente, e eu acho que isso também me toca muito quando eu falo da história do dia, porque não foi algo óbvio, não foi. A criação do Estado de Israel não era algo óbvio, tá, que iria passar, não, foi algo que teve um caminho que começou lá no final do século XIX, passou por diversos altos e baixos, teve um baixo muito grande que é o Holocausto, a gente não pode esquecer isso, né, que quebrou também um processo que existia. E aí, de repente, né, entre aspas, né, porque não é de repente isso que eu estou falando, a gente tem, né, esse caminho que leva para a criação do Estado de Israel, depois que a ONU decidiu, né, isso foi depois que a ONU decidiu que seriam criados aqui 2 estados, né, um Estado judeu e um Estado árabe-palestino. Aliás, para quem não sabe, a decisão também era que Jerusalém seria uma cidade internacional, Jerusalém e Belém. Então, acho que isso emociona muito. Eu acho que a gente é algo assim que representa realmente uma liberdade mesmo do povo judeu de ter o seu Estado. E como eu falei, é liberdade, mas ao mesmo tempo responsabilidade e compromisso, né? Porque ter um Estado é algo que fala, agora você também é responsável pelo que está acontecendo em volta de você. Então, vamos lá. Sim, você é dono das suas decisões, né? Enfim, você é o responsável por tudo que está acontecendo aí a partir de agora. Soberania, né? Tem uma palavra que é soberania, que é muito forte. Você é soberano, então o soberano tem que ir atrás das suas responsabilidades. Faz parte do movimento de autodeterminação dos povos, né? Está dentro desse... Enfim, a gente agora pode determinar qual é o nosso futuro. Miriam, o que eu quero te falar é assim, hoje em dia o local onde foi a independência de Israel está sendo totalmente restaurado, reformado, e vai demorar alguns anos para ele reabrir. Né? Parece que 4 anos, pelo menos. Mas, André, a gente falando assim, parece que é um lugar super suntuoso, gigantesco, e quem já foi lá sabe que é assim, né? É bonito. Sim. E tal. É um lugar realmente pequeno, né? Não muita gente participou. O que eu falei assim, quando eu falei que mandaram os convites e era secreto, milhares de pessoas estavam do lado de fora, né, do local que foi, na rua Rothschild, né, na Alameda Rothschild em Tel Aviv, e depois, em muitos lugares, depois da declaração, as pessoas dançaram, comemoraram.
E como eu disse, infelizmente logo depois, né, já seguiram para a batalha, né, porque existia uma guerra de independência. Mas eu quero dizer para você que sempre que eu guio lá, né, levava grupos lá, me emocionava muito ouvir a voz de David Ben-Gurion declarando a independência de Israel, e aí vinha o Atikva. E aí eu quero perguntar para você, né, o que o Atikva representa para você, o que é? O que o Atikva representa em termos também das suas palavras, mas também da sua história, né? O que é a Tikva? A Tikva é esperança, né? Assim, para começar, já diz muito do que ele significa. Eu me lembro, eu muito pequena na escola judaica, ouvia o Atikva e aquilo me emocionava profundamente. Eu não sei se se eu entendi a profundidade das palavras, obviamente não, mas a profundidade das palavras naquele momento, mas me emocionava. Agora eu lembrei de uma história que quando depois eu virei professora, né, na mesma escola, professora de hebraico, e aí eu estou lá dando aula com a mesma Morá de música, que foi minha, depois eu fazer parceria com ela. E aí as crianças com aquela confusão toda, ela começa a tocar no piano, o Atikva eu. Mas, Morá, por que você está tocando o Atikva agora? Em escola judaica sempre acalma as crianças. E aí ela vai tocando e realmente as crianças vão cantando, vão prestando atenção. Então, realmente, assim, só a melodia, só ela e por si só já emociona e já entra dentro da gente desde pequeno, né? E depois que eu vim morar aqui, mais ainda porque, de certa forma, essa esperança de ter a terra, né, que é isso que o Atikva diz, o povo tem a esperança de retornar à terra de Sião, a Jerusalém, que na verdade é o símbolo da terra de Israel. A gente, né, tanto eu quanto você, a gente cumpriu, eu vivia isso, eu tinha essa esperança, né, eu me via nessas palavras. Então, o Atikva é bastante isso. Se você for olhar, assim, são duas estrofes, na verdade, originalmente foi escrito, eram 9 estrofes, um poema muito maior chamado Tikvateinu, que é a nossa esperança. Sempre dizia assim, porque o Atikva começa Kol Od Baleiva, então ele fala assim, Kol Od é enquanto, né? É uma oração como é que fala? Enquanto ainda estiver acontecendo isso, né? Então a gente ainda vai ter esperança. Então, enquanto o povo judeu ainda carregar no coração, o coração ainda bater pela terra, enfim, e eram 9 estrofes falando sempre começando com o Kol Od, um monte de coisas vão algo que fala da essência. É uma coisa muito legal, né? O coração, enquanto o meu coração estiver batendo. Exatamente. Enquanto o meu coração ainda bater, isso é muito forte, né? As palavras são fortes. E ele foi, enfim, também, obviamente, passou por altos e baixos, igual a história de como deveria ser escrito, e se seria esse realmente o hino ou não seria esse o hino. A gente sempre tem que lembrar isso, né? Que entre os judeus nada passa de forma óbvia, simples. Sempre vai ter um debate, uma discussão, outra pessoa que tem uma outra ideia, né? Então, também com o Atikva, claro, foi isso. Até hoje tem gente que discute o hino de Israel, já tiveram outras propostas, porque, né? Claro. O que ele fala, né? Nefesh Yehud, né? A alma judaica. Então, mas, enfim, Israel é um país que tem que representar todos os que moram nele. E nem todos têm a alma judaica batendo por... Esse é um dos debates sobre isso, exatamente.
E é engraçado, isso é uma coisa que também que, que é interessante, se a gente for parar para pensar, a sílaba tônica das palavras são todas da forma askenazi de falar, né? Isso também é outro debate. Ah. Por que Yehudi? Por que Yehudi e não Yehudi? Por que Hofshi e não Hofshi? Não, Hoje eu em não, dia, eu como um bom Ashkenazi não sabia disso, tá vendo? Eu não tinha pensado nos outros, tá vendo? Os judeus é, Ashkenazim, judeus que vieram da Europa Central e do leste europeu. eles falavam, a sílaba tônica era diferente. Se a gente tem o Bialik recitando os poemas dele, falando completamente diferente do como a gente fala hoje em dia no hebraico moderno, que no fim das contas, ficou a sílaba tônica dos separadim, que são os judeus que vieram dos países árabes e da Espanha, né? Mas isso é outra discussão que tem sobre o Atikva, né? Então, no final, ganhou-se essa forma de falar, né? De acentuar as palavras. Enfim, diversas discussões. No fim das contas, ele ganhou. Foi definido que seria o hino realmente do movimento sionista, né? Bem antes da criação do Estado, quando teve o Congresso Sionista, que eles discutiram a proposta de Uganda, que quer contar um pouquinho sobre, enfim. Não, eu acho que a gente pode. Não, só falar que quando a gente fala de congressos sionistas, é um movimento que levou para a criação do Estado de Israel e dentro dele, principalmente no seu início, né, houve uma proposta, né, que foi uma conversa com os ingleses sobre criar, né, um Estado judeu em Uganda, que era parte do Império Britânico. Agora, também tem discussões se era Uganda, se era perto, mas a questão é que, claro, isso acabou não sendo aceito. Isso vai ser até tema de um outro nosso encontro, que é claro que a maioria do movimento sionista disse que não é uma questão só de criar um Estado, é criar um Estado na terra dos nossos antepassados, numa terra que, de diferentes maneiras, os judeus guardaram uma ligação com ela, se não física, espiritual, com certeza, cultural. Então, é isso. Então, a proposta de Uganda caiu fora, o Atikva não, né? O Atikva Não, ficou. então, o Atikva reforçou. Quando teve esse negócio, não, olha só, então a gente quer o Atikva que fala muito claramente, muito explicitamente sobre essa relação do povo com a terra. Ser um povo, ele termina com ser um povo livre na terra de Sião e Jerusalém. Ele termina com isso. Exatamente. Então ali ele virou realmente o hino do movimento sionista e a partir daí foi meio natural assim, ele virou o hino de Israel. Quando a gente começou nosso encontro, eu brinquei e falei se você já está indo fazer o teu churrasco hoje no Yom Ha'atzmaut, né? A gente riu, brincou, falei que a tradição hoje é fazer churrasco. Mas a gente tem que lembrar, né, que na verdade a gente está comemorando hoje o Yom Ha'atzmaut, mas ontem nós comemoramos o Yom HaZikaron, quer dizer, um dia é o dia de recordação, né, dos soldados, soldadas e dos israelenses que caíram nas guerras de Israel e em atentados terroristas. Então, nós lembramos eles. Né? É um dia realmente triste esse ano a gente está fazendo toda a recordação nas casas por causa da situação, mas as pessoas vão às suas escolas, fazem atos juntos, as famílias que perderam seus entes próximos vão aos cemitérios e existem atos oficiais. Existe também a passagem, uma passagem, né, entre o dia de recordação dos soldados, esse dia duro, né, está falando de muitos jovens soldados, né, mesmo os mais velhos todos são uma perda de vida, então é uma dor muito grande, mas aí tem essa passagem para a alegria, né, e aí tem atos oficiais. Esse ano, claro, tudo vai ser diferente por causa da situação. E a estação do Yom Ha'atzmaut, festas, né, tem muitos lugares que os jovens vão. Hoje em dia não se fala mais discoteca, né? Só eu falo discoteca. Vão dançar, vão cantar, as famílias se unem. A gente deseja, como em qualquer outra festa
religiosa, né? A gente deseja Hag Sameach, né? Que é uma festa com alegria, né? Então é uma festa, um feriado, uma festa. Então é isso. Eu acho que tem que né, marcar. Então a gente ontem teve o ato que esse ano foi todo gravado, feito né, através das imagens de televisão. Mas hoje as famílias estão reunidas, muito né? doído para as pessoas, porque o fato de elas não poderem ir no cemitério é realmente uma coisa muito forte assim na sociedade, essa coisa do Yom HaZikaron, já que você outra por isso mas que é o dia da memória, então as pessoas vão ao cemitério mesmo, né? Tipo, as famílias vão anos e anos, todo ano é tradição e é muito assim, praticamente em todas as famílias, né? Tem alguém que caiu em alguma guerra, em alguma geração, de alguma forma, mais próximo, menos próximo. A gente está falando aqui da independência de Israel, mas é isso. É um país que tem, infelizmente, uma história, né, que ela é marcada sua criação por guerras, né? A Guerra da Independência foi a primeira, né, que marcou isso, mas nós temos outras guerras durante a história, fora, claro, confrontos, combates, atentados terroristas, né? A verdade é que é isso, né? Que justo a gente falou da Declaração de Independência de Israel e um dos pontos que eu, pelo menos, me emociono muito quando lembro da Declaração de Independência é o ponto que diz nós estendemos nossa mão à paz, né? Que Israel é aberto, né, para negociar com seus vizinhos. Aliás, pouca gente sabe isso, mas o movimento sionista ele mudou de ideia por diferentes interesses, mas acreditou que seria correto ter dois estados, né, para dois povos. Isso aconteceu lá nos anos 40, depois do Holocausto. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que infelizmente a gente até hoje, apesar do acordo de paz com o Egito, acordo de paz com a Jordânia e mesmo os acordos com palestinos, a gente ainda não tem uma paz aqui. Então, o dia de recordação, ele lembra realmente também isso, né? Esses jovens, essas jovens, homens e mulheres, né, que caíram, né, nesse caminho da história desse país e nessa dor, né? Então, por um lado, e aí já vem a alegria de sermos um povo, né? Um povo que tem o seu estado e tudo mais, mas é claro que vem acompanhado da dor. É Por uma isso mudança. que, assim, a gente pode pegar, assim, voltando à questão do hino e da esperança, né? Então, assim, a gente tinha esperança de vir morar em Israel, mas agora a gente já tem Israel, a gente já tem um Estado completamente fundado, né? Já totalmente autônomo e tal, mas qual é a esperança? A esperança segue, a esperança eu acho que segue sendo a esperança da paz, né? O hino e a esperança seguem sendo relevantes. É, eu acho que aqui tem um ponto, a gente não falou isso, mas no Yom HaZikaron a gente tem na véspera, né, toca uma sirene e né, em todo o país, se eu não me engano, às 8 horas da noite, aí todo mundo para né, durante 2 minutos para recordar os soldados que caíram e a mesma coisa acontece no dia seguinte, às 11 horas da manhã, também toca a sirene. E eu posso dizer por que eu lembrei isso, que eu estou falando, porque a Miriam falou sobre a nossa esperança da paz. E sem dúvida nenhuma, a gente, ainda mais como pais hoje em dia, né, eu acho que isso ainda é mais forte ainda, realmente que a gente paz para que as crianças que vivem aqui nessa região né, saibam paz. E é isso, acho que é isso que eu falei. Por um lado, é isso, a gente tem que comemorar que nós temos um Estado, a gente tem que recordar o tempo todo né, o caminho que foi para conseguir e até hoje manter esse Estado. Por outro lado, a gente tem que continuar com a esperança, mas trabalhando né, sobre ela para que ela seja realizada, de realmente chegar a esse lugar de paz mesmo e de ajuda, de qualquer dúvida nenhuma. Eu acho que a gente é levado a isso nesse momento. Sim. E todo esse filme passa na nossa cabeça nesse dia de Yom HaTzmaut. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é algo que a Declaração de Independência de Israel é um marco né, que a gente não tem como se desconectar, desligar dele.
eu falo, né, hoje eu não posso guiar grupos por causa da situação, mas não é só você que se emocionou, Miriam. Eu contando, né, toda a correria do dia e o momento que Ben Gurion bate o martelo e declara, realmente é uma emoção, porque eu acho que naquele momento a gente realmente reúne a esperança de muitas e muitas gerações que quiseram, né, estar nesse lugar da criação do Estado de Israel. E Acho que é isso. fortalece muito com o Holocausto, né? Depois, enfim. Eu acho que a questão do Holocausto é uma coisa mais sensível nesse caso, porque eu acho que, claro, que o Holocausto, tanto que ele também é lembrado na Declaração de Independência, mas a questão do Holocausto, eu acho que tem aqui um ponto que, eu não sei, a gente pode até falar em outro momento sobre esse tema, não sobre a história só do Holocausto, mas também como que se liga, né, o Holocausto à criação do Estado de Israel. Eu acho que o processo para criar o Estado de Israel já existia antes do dia, aqui todo um caminho que estava sendo criado para constituir um Estado, e o Holocausto, na minha visão, baseado em historiadores muito mais, como se diz, conhecedores do que eu, profundos que eu, meus mestres, eu acredito que o Holocausto foi um obstáculo, né, um grande obstáculo nesse processo, né, e não uma coisa que eu acho que apesar do Holocausto foi criado o Estado de Israel. Então, eu acho que é muito também importante. Claro que o Estado de Israel na minha opinião, sim, deve também ser uma resposta também ao Holocausto. De que maneira? Aquilo que a gente falou antes, uma declaração de independência e uma atitude que seja totalmente contrária aos valores que foram destruídos durante o Holocausto, né? Acho que isso é muito importante. Muito bom. Olha, eu não sei, eu não sei você, mas um churrasquinho para mim, eu tô indo. Na verdade, estão me esperando para ser o churrasqueiro, né? Não é... a verdade, acho que para aqueles que nos ouvem, eu acho que uma coisa interessante sobre o churrasco isso a gente depois eu vou falar, mas depois a gente decide se a gente coloca ou não coloca, tá? Depois edita isso, tá bom? Tá. Mas a questão do churrasco é que o pessoal aqui não sabe fazer churrasco, pessoal. Eles botam o fogo bem assim perto da carne, compram carne boa e queimam a carne inteira, né? A Mirinha tem churrasqueira grande em casa, faz bonito churrasco. Eu tenho um bom churrasqueiro também, cara. Não é só ter a churrasqueira, tem o churrasqueiro Tem o também. assador, pô. É muito bom. É isso, pessoal. Então Hag Sameach. Hag Sameach, lembrando que, assim, isso na verdade é a primeira conversa de algumas que nós vamos falar sobre Israel, em diversos pontos de vista, né? Vamos falar sobre agricultura e as inovações de Israel, vamos falar sobre arte e arquitetura, vamos falar sobre a ligação, vamos falar mais profundamente sobre essa ligação do povo com a terra de Israel, né? A questão da fé que o povo manteve durante todos os anos fora de Israel. E o que mais que a gente vai falar? Vamos uma coisa que é importante. Aí tudo aqui é aberto para vocês mandarem perguntas para a gente. E por que não? Mandem também temas que vocês gostariam que a gente falasse. A gente pode pensar se a gente quer falar sobre isso. Estou brincando. A gente pode buscar também algum convidado para chamar aqui. E um assunto muito importante que tem a ver com toda essa história da criação do Estado de Israel, que é a criação dos kibbutzim, né, do kibbutz, que são o que aconteceu com os kibbutzim, o que aconteceu com o kibbutz depois, né, nos últimos anos. O kibbutz são as fazendas agrícolas coletivas. Como é que você traduz isso para português normalmente? Eu acho que quem assistiu o programa vai saber como a gente fala sobre ele, tá bom? Ok, então, enfim. Kibbutz é o kibbutz. O kibbutz é o kibbutz, tem que saber, tem que é uma experiência, né, uma coisa completamente inédita no mundo. E é isso. Então, é o primeiro de uma série de vídeos. Os próximos vamos estar eu, André e mais um convidado falando sobre algum outro assunto específico. O importante é que de Yom Ha'atzmaut, que
O importante é que, no final das contas, todos tentem entender que país é esse. Ok? É isso. Tá bom? Exatamente. Grande Hag Sameach. abraço. Hag Sameach, pessoal.